Olá, pessoal! Oi! Hoje é dia do nosso 11º encontro. Vamos hoje falar sobre as diferentes ordens de espíritos e vamos detalhar a escala espírita, né, que classifica os espíritos segundo seu grau de desenvolvimento. É a continuação do capítulo 1 do segundo livro, né, que estamos falando sobre mundo dos espíritos. Quer dizer que nós vamos poder analisar a nossa própria posição espiritual neste estudo? É verdade. Segundo o entendimento de cada um de nós sobre o nosso próprio desenvolvimento. Mas não vai se entusiasmando muito, não. Por que não? A nossa posição não é lá grande coisa. Fiquei com medo. Vamos lá? Vamos lá. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem. Diferentes ordens de espíritos. Firmamento ao chão. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Quando pensamos nas ordens dos espíritos, a gente pode até pensar que fatalmente todos os espíritos estão sujeitos ao mal. Mas isso não é verdade. Os espíritos não passam pelo mal, mas sim pela ignorância. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento, mas com a liberdade de escolha. Eles têm a opção de seguir o bem ou o mal, através do seu livre-arbítrio. Isso mesmo. Ninguém é obrigado a errar. Ninguém nasce para errar. Alguns espíritos sempre escolhem o bem. Outros escolhem o caminho do erro e aí eles sofrem as consequências, que é para aprender. Tá. Então, cometer erros e sofrer não é uma regra obrigatória para todos os espíritos. É apenas uma consequência. O sofrimento é uma consequência das escolhas que muitos fazem devido à sua imaturidade, à sua ignorância mesmo. Tá bom. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem ou terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem bem nem mal, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Para a gente entender melhor, a gente está colocando aqui uma pirâmide, tá? Que facilita aí também a visualização dessas informações trazidas pela espiritualidade. É isso aí. Na base da pirâmide, nós vamos ver que estão os espíritos imperfeitos. Eles são da terceira ordem e são os espíritos onde o mal predomina. Na segunda ordem são os espíritos bons, o bem predomina. E na primeira ordem são os espíritos puros, aqueles que estão em comunhão com Deus. O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec,
ele fala sobre a justiça divina na espiritualidade. E ele nos dá uma amplitude de visão sobre a condição dos espíritos desencarnados. Tá. A segunda parte do livro traz depoimentos de espíritos e as suas situações. Ok. Fofoca da espiritualidade. Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece nisto como em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas seja como for, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias, sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Então, Kardec, ele compilava sobre cada assunto muitas comunicações espirituais recebidas na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ele trabalhava lá, né? Trabalhava com muitos médiuns na Sociedade Espírita, né? É isso aí. E ele recebia essas comunicações de diversas partes do mundo, né? Exatamente. A partir de núcleos de assistência espiritual, né? Que recebiam essas comunicações e de espíritos igualmente de diversas categorias. E mandavam tudo para ele, né? E aí ele fazia um compiladão. Junção, né? Porque a gente tem que entender também que ele precisava fazer isso porque os espíritos não pensam igualmente sobre todos os assuntos. Como a gente. É como a gente, né? Aqui. Você pode estar vendo o mesmo fato, eu penso de um jeito, você pensa diferente sobre ele. Né? Então, é isso. Ajuntemos ainda esta consideração que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são, como os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam incapazes podem variar nos detalhes segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linné, Jussieu e Tournefort tiveram cada qual o seu método e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Esses rapazes, de nome difícil, Linné, Jussieu, Tournefort, eles foram botânicos e naturalistas, tá? Isso. Eles foram pioneiros e revolucionaram a forma como a ciência organiza e entende os seres vivos. Eles viveram entre os séculos 17 e 18 e criaram as bases para a classificação moderna da natureza. Só para explicar, tá bom? Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal.
Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Conforme aquela pirâmide que a gente colocou anteriormente lá nos comentários. Tá. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação, e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Vamos observar aqui que Kardec está fazendo uma análise das categorias de espírito a título de informação, sem levar em conta a questão moral, de entendimento e de solidariedade que nós devemos ter para com todos os espíritos, independente da evolução de cada um, não é? É isso. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua mais num sentido do que no outro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e seus atos. Nós vamos colocar aqui uma outra pirâmide diferente, que facilita a visualização da ordem dos espíritos. É aqui que a gente vai analisar em que ponto nós estamos no nosso desenvolvimento espiritual? Sim. Mas vamos combinar que a gente vai guardar somente para nós essa análise que a gente vai fazer? Tá. Sem maiores comentários, que é para não estragar a relação? É melhor. Vai que eu tenho uma opinião sobre a sua posição e você tem outra. É isso. Os da terceira ordem são espíritos com propensão ao mal, com ideias pouco elevadas. Eles vão da 10ª à 6ª classe. Na segunda ordem, nós temos os espíritos que fazem o bem. E eles vão da 5ª à 2ª classe. E na primeira ordem, nós temos os espíritos perfeitos, que eles já alcançaram a perfeição, são os espíritos puros. Lembramos aqui que a única coisa que nos diferencia dos espíritos desencarnados, nós encarnados, os espíritos desencarnados, é a matéria. Então a gente verifica a nós mesmos e a sociedade que nos cerca. E a gente pode entender perfeitamente essas diferenças. Afinal, nós estamos convivendo com essas diferenças diariamente entre os encarnados. Ou seja, estar aqui ou em outra dimensão, em termos de evolução espiritual, é a mesma coisa. É só uma questão de mudança, de local, e não de condição moral. Exatamente. Aí a gente pode entender, inclusive, as diversas nuances que existem entre uma classe e outra, né? Porque não se pula, não existe uma escada. A evolução não acontece como uma subida de degrau. Não. Ela acontece como um percurso espiral. E a nossa transformação também não acontece num passe de mágica, né? Porque ela acontece muito lentamente, com pequenas doses de pequenas mudanças. A gente vai vagarosamente mudando, mas não pulamos de degrau. Isso não existe. Terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados,
e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Veem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Podemos dividi-los em 5 classes principais. Vem cá, o tempo na espiritualidade é o mesmo que aqui ou é diferente? Ele é diferente. O tempo na espiritualidade não existe da forma que a gente entende o tempo aqui encarnados. Se você conseguisse imaginar que seus erros e seus acertos, bem como a sua condição espiritual, estão ali colocados todos no mesmo plano, diante de você, como uma realidade atual. Tudo que você errou, né? Tudo que você acertou está ali, como se fosse agora. Você não imaginaria isso como um castigo de Deus, quando você sentisse? Parece que sim, né? Esse problema todo? Parece. Pois é. Mas não é um castigo de Deus. Não? Não. É pura consequência causada por nada além do que você mesmo fez. Meu Deus. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens, e sempre um índice de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo, e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Vamos às palavras difíceis. Felonia significa traição, deslealdade ou crueldade. Opróbrio é vergonha pública, desonra extrema ou humilhação. Ignomínia significa desonra extrema também em fama pública. Mesma coisa. Mesma coisa. Né? Espíritos que se comportam como flagelos da humanidade, temos muitos encarnados entre nós. Que medo. E os mais obscuros estão promovendo guerras, destruição entre os povos e países. Hoje mesmo, agora, aqui, né? Nesse momento do nosso planeta Terra. E isso tudo, apesar da posição que eles ocupam e apesar do verniz de civilidade. Assustador. Assustador. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de espertezas.
A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem muitas vezes como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes, mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Aqui vai uma observação que a gente precisa prestar muita atenção. Todas as informações recebidas do plano espiritual, sejam elas mensagens, comunicações, histórias, esclarecimentos, tudo que vem do plano espiritual, precisa ser analisadas, levando-se em conta as bases filosóficas e científicas do espiritismo sério. E como alerta Kardec, passando pela nossa razão. Até porque, né, existem, assim como existem influenciadores encarnados que são fúteis, nocivos e tóxicos para as nossas vidas e ideias, Sim, também usar na espiritualidade. com certeza. 7ª classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais, e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Esses espíritos, eles foram muito úteis e foram usados pela espiritualidade superior para despertar o mundo dos encarnados para as realidades da existência da espiritualidade e o desenvolvimento da doutrina espírita. Lembra? As mesas girantes, as batidas, tudo isso eram coisas feitas e aprontadas por esses espíritos. De efeito né? físico. Né? Isso, sobre a égide da espiritualidade, para que a gente despertasse para a existência né? da espiritualidade. Muito útil. Muito útil. Esses espíritos ainda possuem grande apego às coisas materiais. Por isso eles são usados como mão de obra, né? Para manipular os elementos, como o vento, a água e o fogo. Quando você vê um fenômeno com propósito inteligente, não um simples acaso da física, tá? Então, saiba que um desses espíritos agindo, geralmente está agindo, sobre a autorização dos espíritos superiores. Deixa eu ver se eu entendi. Isso é mais ou menos como um canteiro de obras. É isso? Onde os espíritos são os mais sábios são os engenheiros, eles que planejam e decidem quando e onde algo útil deve acontecer. Isso. E os espíritos menos evoluídos são os ajudantes,
que possuem a força prática para realizar o trabalho físico e material. Exatamente. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito do seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Atiram-se para a terra como abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhes a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência, muda até então, faz-lhe sentir os espinhos do remorso. Segunda ordem. Bons espíritos. Caracteres gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Aí eu fiquei na dúvida, mas se já são espíritos bons, por que precisam passar por provas? Vamos pensar num exemplo. Vamos pensar numa escola, por Explique-me. exemplo. Tá. Então, durante o ano, a gente passa aprendendo as matérias do currículo escolar, vamos fazendo trabalhos, experiências, pequenas provas de conteúdos aprendidos recentemente. Mas, ao final do ano, nós temos a prova geral, que vai avaliar o nosso aproveitamento total. Percebe? É por isso. Então é tipo um Enem espiritual. Essas são as provas para os espíritos bons. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância foram considerados divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Eu costumo usar uma figura de linguagem de um espírito com 2 asas para representar a nossa evolução espiritual. Uma asa é a asa do conhecimento.
A outra asa é a asa da moralidade. Ok. As duas dificilmente crescem juntas. Então, alguns são melhores intelectualmente e outros são melhores amorosamente, moralmente, até que as duas alcancem a plenitude e nós seremos espíritos puros. Terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para compreender. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, se desviam da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. Então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Espíritos superiores reencarnam na Terra por amor e por missão. Então eles não precisam mais voltar para aprender ou sofrer. Não, eles voltam na Terra para ajudar a humanidade. Eles aceleram o nosso progresso moral, trazem novas ideias e nos dão bons exemplos. Ah, que legal. Então, e aí vem um adendo, né? Lembrem-se que nós não estamos aqui em missão, nós estamos aqui pagando as nossas dívidas, ou em provas, tá? Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Os espíritos puros são os co-criadores de Deus, como já citamos na aula anterior, pois estão às ordens da inteligência suprema. Exatamente. Mas aqui nós precisamos fazer uma retratação. Na aula anterior, eu citei, falei citamos, mas eu citei a fala de Jesus que disse, sois deuses, o que é entendido no Espiritismo como a capacidade que desenvolvem os espíritos puros em colaborar na criação. Esse entendimento ele é correto, Sim. pelo que nós já estudamos anteriormente. Tá. Mas a fala de Jesus não se referia a esse entendimento. E essa observação me foi trazida pelo meu amigo João Bispo. Beijo, João. Beijo, João. Então, Jesus disse, vós sois deuses, no Evangelho de João 10:34, durante um debate no templo. Ele citou o Salmo 82, 6. Esse salmo é atribuído a Asafé. E diz assim, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Jesus, então, usou esse salmo para se defender dos líderes religiosos que queriam apedrejá-lo por blasfêmia.
E eles acusavam Jesus de cometer um crime ao afirmar ser o Filho de Deus. Para explicar a sua afirmação, então Jesus fez um argumento lógico. Tá. Os líderes achavam absurdo um homem comum dizer que era Deus. Jesus lembrou a eles que o Antigo Testamento, a lei, chamava de deuses os juízes e os governantes que receberam a palavra de Deus para julgar com justiça. Se a própria Bíblia chamava humanos mortais de deuses por representarem a justiça divina, não seria errado Jesus declarar-se filho de Deus. Retratação feita? Podemos dela tirar uma lição muito importante. Conforme nos alertou Kardec, todas as nossas conclusões doutrinárias devem ser baseadas em fatos. Analisar as lições de Jesus pelos fatos históricos e a doutrina espírita pela sua filosofia e ciência de observação nos trará conclusões religiosas e morais que nos ligará a Deus não pela adaptação dos ensinamentos às nossas necessidades e interesses, mas pela realidade dos fatos espirituais. É muito importante isso. Analisem tudo que vocês veem, inclusive na doutrina espírita. E assim terminamos o nosso encontro de hoje. Isso. Lembrando que na próxima semana encerraremos o capítulo 1 do livro 2, falando sobre Progressão dos espíritos e anjos e demônios. Uau. Até lá, fiquem com Deus. Jesus esteja nos seus lares e nos seus corações. Sempre. Até mais. Até mais. terça. Tchau. Tchau. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear. Eu vejo